Olá, sejam bem-vindos ao canal CCM. Essa é a nossa 16ª aula. A gente vem trabalhando eletricidade básica para embarcações e o módulo de proteção em sistemas elétricos de potência voltados para geradores. A gente finaliza hoje com a proteção que cobre 60% das falhas que um gerador pode apresentar. É a proteção contra perda de excitação de campo. Pela ANSI, a numeração é 40. Há algumas causas raiz mais comuns, que são a abertura do disjuntor de campo, uma perda de alimentação, a abertura do próprio campo, um curto-circuito no campo, mas independente do motivo, essa falta ela é bastante grave, porque pode gerar aquecimento do estator e aquecimento do rotor. A corrente, num estado em que a máquina trabalha em plena carga, e se houver um desligamento total do campo, pode a corrente chegar em até 2 vezes a corrente nominal. Então, quanto antes houver o desligamento, mais a gente protege a nossa máquina, e não só ela, mas as cargas também. Porque se houver uma perda parcial de campo, nesse momento há uma tendência de absorção de reativos. Então, se houverem motores síncronos ou outros geradores no mesmo sistema elétrico, esse gerador que perdeu o campo parcialmente, ele começa a drenar potência reativa da rede e pode haver um choque de tensões. Vamos fazer a introdução do conceito de impedância, porque só assim é possível a gente compreender a proteção contra a perda de excitação e também o ajuste dela. A impedância ela é representada pela letra Z e ela é o somatório de uma resistência mais uma reatância. A resistência é a parte da carga que consome a nossa potência ativa, dada em watts. E a reatância, ela faz referência à parte da carga que é consumida potência reativa, dada em VAR. E, por exemplo, se a gente estiver falando da impedância de um motor elétrico, ele tem a parte da resistência e tem também a parte da reatância. Com o detalhe que a reatância de um motor elétrico, como ele tem os enrolamentos da bobina, é uma reatância indutiva, tem características de um indutor. Se a gente estivesse falando da impedância de um banco de baterias, não teríamos um R mais um JX, teríamos um menos JX, porque a reatância seria capacitiva e não uma reatância indutiva. Tá? Então, toda carga elétrica ela é composta, tá, por uma resistência mais a reatância, e esse sinal ele vai variar se for indutivo ou se for capacitivo. Idem para o gerador, ele tem uma impedância interna. E essa impedância, ela varia por alguns motivos, tá? E a variação dessa impedância durante uma falta, durante uma perda de excitação, vai ser o princípio de atuação do nosso relé. E toda impedância, ela pode ser representada em um gráfico, a parte da resistência, a parte real, que é um R1, e a parte da reatância, que a gente chamou de X1. Então, a soma de X1 mais R1 seria essa impedância, o nosso Z1. Bom, aqui é o nosso relé de proteção. A nossa proteção 40 está aqui. Como a gente pode ver na tabela, perda de campo. O relé ele recebe tanto o sinal de corrente quanto o sinal de tensão. Então, esses dois são essenciais para o cálculo e para a sensibilização do relé. Para o cálculo da proteção 40, a gente precisa pensar na perspectiva do gerador. Então, como é que o gerador enxerga um barramento com várias cargas? Ele não percebe carga por carga, ele tem uma percepção de uma carga equivalente. A gente sabe que o fator de potência default de um gerador, só para trazer conceitos de outras aulas e fechar o ciclo do conhecimento. O fator de potência default de um gerador é normalmente 0,8 indutivo, 0,8 atrasado. Ou seja, a maior parte das cargas que a gente tem dentro de uma indústria ou dentro da nossa embarcação são motores. Por isso tem uma parte resistiva mais uma parte com reatância, uma parte indutiva. Então, a gente passeia sempre dentro desse quadrante, normalmente, quando a gente fala de uma carga equivalente de todo o nosso sistema elétrico percebido pelo nosso gerador. Ou seja, um R mais um JX equivalente. No momento de perda de excitação de campo, tá, a carga percebida pelo gerador
sai desse quadrante e vem para uma zona, esse é o primeiro quadrante, e vem para essa zona aqui inferior, para o nosso terceiro e quarto quadrante. Então, quando o relé de proteção, que ele visa ter essa mesma percepção da impedância equivalente vista pelo gerador, passeia desse primeiro quadrante para a parte inferior, para dentro dessa zona de proteção, então o nosso relé ele deve atuar, tá, num tempo de 0,1 segundos. Agora, como é que a gente calcula? Nós temos uma pré-definição dessa proteção, proveniente de vários estudos, de vários projetistas, de normas internacionais. Então a gente sabe que precisamos definir uma zona de operação do relé. Normalmente existe um offset, que seria essa distância aqui da origem. Então o offset ele é calculado pela reatância transitória dividido por 2. Ah, mas de onde eu vou tirar a reatância transitória? Essa reatância o fabricante precisa te fornecer. Então eu já vou passar pelo datasheet, você vai perceber, e ela é proveniente de um ensaio realizado em fábrica. Cada gerador vai ter a sua reatância própria. Essa aqui, XD', é chamada de reatância transitória porque ela é medida durante um curto espaço de tempo em um determinado ensaio que nós não vamos detalhar aqui agora. Tá? Então, o offset é a reatância transitória dividido por 2 e é equivalente a 0,21, esse valor eu tiro do datasheet, dividido por 2, que é igual a 0,105 PU. PU é uma unidade muito utilizada em elétrica para simplificação de cálculo. O diâmetro desse círculo, dessa zona de operação, é dado pelo diâmetro equivalente à reatância síncrona. Então, vamos agora passar rapidamente pelo datasheet, só para observar esses valores. Aqui embaixo está circulado em vermelho a nossa reatância síncrona, 1,42 PU, e a nossa reatância transitória, 0,21 PU. Então, quando o relé de proteção perceber que o equivalente de carga visto pelo gerador está nesses quadrantes inferiores, então o relé ele tem que atuar praticamente instantâneo, mas não é instantâneo. Esse tempo definido é para que se evite uma atuação indevida do relé. A proteção 40 é uma proteção um pouco mais teórica, exige um pouco de recursos matemáticos, mas eu considero que você alcançou o objetivo dessa aula se você entendeu que durante uma perda de campo, durante essa falha, o gerador que percebe uma carga equivalente do seu sistema, vai haver um deslize, vai haver uma movimentação dessa percepção de carga, e isso é justamente pela perda de excitação. Então, quando o relé identifica essa movimentação de quadrantes da carga percebida, o relé conta um tempo entre 0,1 e 0,2 segundos e aí ele atua. Se você conseguiu compreender isso basicamente, então o objetivo está concluído. Se você tiver mais dúvidas, é só postar aqui abaixo do vídeo. Estamos à disposição e desejo a todos boas águas.